A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. De Pirapora, a Ana Carolina. Dom Darcy, qual a melhor maneira de demonstrar os ensinamentos de Jesus e vivê-los? Porque nos últimos tempos as pessoas religiosas, diz Ana Carolina, estão perdendo espaço e sofrendo opressão. Diante desse cenário, pergunta ela, qual é a melhor maneira de ser sal da terra? O sal, Ana Carolina, tem que salgar. Caso contrário, como diz a palavra, será pisado pelos homens e jogado fora como algo que não tem valor. Nós temos a tendência de pensar que o nosso tempo é o mais difícil e que enfrentamos uma realidade mais dura e desafiadora em relação aos tempos passados, assim também com respeito à evangelização. Pensamos com respeito às dificuldades no campo da evangelização como se fosse hoje muito mais difícil anunciar o evangelho em comparação aos tempos mais antigos, ou mesmo com respeito aos inícios do cristianismo. E seria um grande engano, seria um engano pensar assim. Pois no início da era cristã, depois da ressurreição de Cristo, e quando os discípulos começaram a organizar a igreja, o cristianismo era considerado subversão à lei do império. O Império Romano era contrário à nova ordem moral difundida pelos cristãos. E muitos foram martirizados e pagaram com a vida a opção que fizeram por Cristo. Somente no IV século, com Constantino, o imperador que se converteu ao cristianismo, é que foram abolidas as perseguições aos cristãos. Portanto, até esta data, 400 anos de vida na igreja, o chão da igreja foi fecundado pelo sangue dos mártires da fé. Quando o cristianismo se tornou religião de Estado, aumentou o número de cristãos. Porém, surgiu um outro problema muito grave e sério. Cresceu o número de cristãos de conveniência e diminuiu os cristãos por convicção, ou seja, enfraqueceu o testemunho. Um pouco disso, Ana Carolina, vemos também hoje. São tantos que professam a fé em Cristo, mas não vivem as verdades do Evangelho. Professam somente com a boca.
e nem comprometem a vida na mesma causa de Cristo. São cristãos de conveniência. Culturalmente são cristãos, mas não por opção de vida. Papa Bento XVI chegou a afirmar, e isso é importante para entender a sua questão. O Papa chegou a afirmar que a Igreja não mais se encontrará nas multidões, mas nas pequenas comunidades. Como igreja doméstica, com a força de ser fermento na massa, como célula propulsora de uma nova ordem moral, de um jeito novo de se viver, conforme o Evangelho, inspirados nas comunidades cristãs primitivas, quer dizer, sal. O cristão deve se distinguir pelo serviço, não ser senhor, exercer o amor desinteressado, a caridade, a solidariedade, o perdão. E Deus faz do pequeno grande e do fraco forte. Confie nisso. A palavra cristã, ou melhor, a palavra cristão, quer dizer pequeno Cristo, ou seja, seguidor, discípulo do Senhor. E a melhor maneira de ser sal da terra, conforme a sua pergunta, é fazer a diferença no mundo pelo testemunho. Não ser cristão por costume ou tradição, por causa das instituições e da história, ou por causa da cultura cristã e do ambiente familiar, mas pelo consciente ato de fé, amadurecido por uma decisão pessoal, rezada e provada nos embates da vida. Ser testemunho da verdade, defender a vida, praticar a caridade, promover a justiça, buscar o bem comum, perdoar e não condenar, manter viva a esperança, enfim, ser reflexo do amor de Deus para o mundo. Um grande teólogo da igreja, Karl Rahner, assim se expressou: o cristão do futuro ou será um místico ou não será nada. É assim que devemos ser sal da terra e luz no mundo. Um abraço. Você ouviu Palavra do Pastor.